Olá, meus irmãos e irmãs, graça e paz. Nós estamos mais uma vez para iniciar o nosso culto e o desejo de que todos estejam bem e que a graça do Senhor seja sobre cada um de vocês e sobre nossas famílias. O texto de Salmo 42, versículo 1 e 2 diz assim: Assim como a corça suspira pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face do Senhor? Amém? Nós queremos mais uma vez declarar aqui, neste momento de culto, o nosso amor ao Senhor, a nossa alegria, o nosso desejo de exaltar, de adorar, de louvar e bendizer o nome do Senhor, pois Ele é digno de louvor, Ele é digno de toda glória. Assim, meus irmãos e irmãs, glorifiquemos ao Senhor, que a nossa atitude nesta noite seja como o texto que acabei de ler, que diz que a corça suspira por águas e deseja o anseio de sobreviver, o anseio pela vida. Assim também seja a nossa alma, ansiando estar na presença do Senhor, como que a fonte para tudo em nós, a fonte para a nossa vida, a fonte para a nossa vida espiritual. Que Deus te abençoe, que seja um momento de graça do Senhor sendo revelada, a glória do Senhor seja derramada sobre a tua família e que Deus se manifeste em nós mais uma vez. Que Deus abençoe. Busquemos ao Senhor, glorifiquemos ao nosso Deus nessa noite e que você tenha total atitude de adoração ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Ore aí na sua casa, ore onde você está. Coloque agora o teu coração, a tua alma, a tua mente em total sintonia com o nosso Deus e que seja um tempo maravilhoso na presença do Senhor. Deus amado, nós estamos mais uma vez, Senhor Deus, em tua presença para te glorificar, para exaltar o teu nome. Recebe, Senhor Deus, nesta noite, mais uma vez, o nosso louvor, a nossa adoração. Ó Deus, faça-se presente em nossos lares. Encha, Senhor, as nossas vidas com esta presença e com a presença da Tua glória. E que esta glória do Senhor manifestada gere cura, salvação, gere, Senhor Deus, em nós contrição, arrependimento. Que seja, Senhor Deus, um tempo verdadeiro de culto e de adoração ao Senhor, pois Tu és digno de todo louvor e glória, Tu és digno de toda exaltação, pois Tu és Rei, Tu és Deus, Tu és Senhor. Glórias para sempre ao nome do Senhor Jesus. Louvado seja para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Vamos cultuar ao Senhor. Espalhando vai o povo alegre de Jerusalém. Lá bem ao longe se começa a ver o Filho de Deus que montado vem. Enquanto mil vozes ressoam por aí, Hosana o que vem em nome do Senhor. Como um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Poderemos cantar a Jesus Cristo que virá outra
exclamação prorrompem com voz triunfal. Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei. Vamos ter em nosso tempo de confissão. É muito importante que nós reconheçamos que dependemos do Senhor, inclusive para estar perto dele, para que o Espírito Santo possa nos envolver, para que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações. É preciso que nos arrependamos dos nossos pecados, é preciso que nos coloquemos diante do Senhor de forma inteira. Eu quero ler o texto que está em Salmo 130, versículos 3 e 4. Acompanhe aí conosco a leitura. Salmo 130, versículo 3 e versículo 4. Se tu, Senhor, observares a iniquidade, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aleluias, glórias ao nosso Deus. Meus irmãos, nós precisamos ter esta consciência de que se Deus nos julgássemos como nós merecemos ser julgados, nenhum de nós alcançaria a graça do Senhor. Nenhum de nós subsistiria à realidade dos fatos. E a realidade dos fatos é que cada um de nós, o ser humano, pecou, como está também em Romanos 3, 23, e fomos separados da glória de Deus. Não pertencemos ao ambiente da graça e do perdão. Mas por causa de Jesus Cristo naquela cruz, pela sua ação redentora, nós alcançamos então a possibilidade de perdão por via do arrependimento. E o Salmo faz a pergunta: quem, Senhor, subsistirá em tua presença? Mas o Salmo também dá a resposta, que com o Senhor Deus está a possibilidade do perdão. Então, quando nos achegamos, temos a confiança de que Deus é aquele que perdoa. E conquistamos isso com Cristo Jesus, através da sua ação redentora na cruz. Então, neste momento, confesse aí o seu pecado. Olhe para si mesmo, olhe para si mesma e coloque-se como você é para o Senhor e busque nele o perdão. Ó Deus, nós estamos aqui mais uma vez. Dependemos de Ti e precisamos desta graça do Senhor, que nos perdoa, que nos renova a alma, que nos purifica de todo pecado, que nos limpa e nos deixa mais alvos que a neve, ainda que o nosso pecado seja vermelho como a escarlata. Senhor, que a Tua graça se renove mais uma vez. Nós nos arrependemos e arrependidos nos achegamos a Ti. E por Cristo Jesus, confiados no Senhor, nós pedimos perdão, porque contigo está o poder de perdoar, Senhor. Perdoa a Tua igreja, perdoa as nossas famílias, perdoa, Senhor, a nossa nação e ministra sobre nós esta graça perdoadora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvemos ao nosso Deus com alegria. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Eu quero saudar vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus e quero desejar e convidar, vocês nessa noite a louvarem e adorarem juntamente conosco e que a presença do Espírito de Deus possa estar presente aí onde você está, que você não esteja simplesmente ouvindo o que nós vamos cantar, mas que você adore a Jesus juntamente conosco, que o Espírito de Deus haja na sua vida, na vida da sua família.
Jesus. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, me dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque, com tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos ou principados, nem forças do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura ou profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor, está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor, está em Jesus Cristo.
Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado do seu amor. Imerecida vida, a graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. É tempo de entregarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. Amém? O texto que está em Gênesis, capítulo 4, versículo 3 em diante, diz assim: Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou o Senhor. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então disse o Senhor: Por que você está irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o certo, não é verdade que você será aceito? Amém? Eu quero, neste momento, chamar você a, com alegria, entregar os seus dízimos, ofertas. E, usando esse texto, é importante dizer que o texto revela que Deus não se agradou de um, se agradou de outro. E, na verdade, o texto não está dizendo se Deus agrada-se ou não de Abel ou de Caim especificamente. Porque Deus ele não toma decisões arbitrárias. Mas Deus ele não se agradou da atitude
tomada. Quando Abel traz a sua oferta das primícias, o texto diz e coloca isso de forma específica, Abel está trazendo das primícias, do que é primeiro, do que é mais importante. Ele está declarando com essa ação, com essa atitude, a sua confiança integral em Deus. Mas o texto também diz que Caim simplesmente traz do fruto, mas não especifica qual a atitude. Caim significa possessão em hebraico. O desejo de posse, o sentimento de posse daquilo que era seu, não permitiu que Caim levasse o que fosse primícias a Deus. Mas ele leva de qualquer fruto da terra. E por causa da atitude possessiva, por causa da ação negativa de Caim, o texto revela que Deus não se agradou da sua oferta. Muita gente tem chegado ao Senhor e conduzido e trazido suas ofertas e seus dízimos, mas com uma intenção diferente da intenção de Abel. As primícias revelam o desejo de manifestar gratidão, o desejo de manifestar confiança de que Deus continuará suprindo. Mas a possessão muitas vezes só manifesta o desejo de retribuição, de troca. Deus não troca nada com ninguém. Ele faz o melhor porque Ele sempre quer o melhor para nós. Quando nós trazemos os nossos dízimos e ofertas, que o nosso sentimento seja um sentimento de gratidão ao Senhor. O desejo de demonstrar a nossa confiança total no nosso Deus. E certamente o Senhor receberá com alegria. Então, registre aí a conta da igreja, faça o seu depósito, a sua transferência. Mais uma vez, qualquer dúvida e necessidade, entre em contato diretamente com o nosso irmão Marcos, mas não deixe de participar dessa obra, para a glória do nome do Senhor. Deus amado, eu abençoo os meus irmãos e irmãs neste momento. Ministro sobre eles e sobre suas famílias e sobre suas casas a abundância que vem da parte do Senhor. Janelas abertas dos céus, para que bênçãos sem medidas se derramem sobre cada um, cada uma, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz, meu irmão e minha irmã da Igreja Metodista do Núcleo Bandeirante. Hoje eu queria fazer com vocês uma breve reflexão acerca de um tema que é comum para nós. O significado dele é comum para nós, mas nós não sabemos a implicação ou as implicações, melhor dizendo, que esse tema tem na vida do cristão. O tema que eu queria conversar com vocês nesse momento é o tema da escravidão. E eu queria começar te dizendo que escravidão tem tudo a ver com a vida cristã. Se você está em Deus através da obra de Cristo Jesus, eu queria te dizer que você é um escravo de Jesus Cristo. Eu queria percorrer alguns versículos bíblicos mostrando que essa é uma realidade bíblica e uma realidade que a gente tem que ter bem clara dentro do nosso coração e dentro da nossa mente. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia na Epístola de Judas, e hoje nós vamos trabalhar o versículo 1 e os dois últimos versículos da epístola. Você vai perceber que é uma epístola com somente um capítulo. E a gente vai conversando, a gente vai lendo o texto e conversando à medida que vamos lendo, trabalhando alguns pontos importantes aqui pra gente. A primeira coisa que vale a pena salientar é que o autor dessa epístola, Judas, não é o mesmo Judas que traiu Jesus. Judas era um nome muito comum naquela época. E aqui nós estamos tratando de um outro autor. Outra questão que vale a pena a gente salientar é que os primeiros versículos, você sabe isso, eu também sei isso, às vezes a gente despreza os primeiros versículos das epístolas, das cartas, né?
e a gente passa despercebido, mas dentro dos primeiros versículos, que são versículos de saudação, onde o autor está saudando os destinatários, dentro desses versículos existem verdades profundas e preciosas para as nossas vidas. E eu queria começar lendo o versículo 1. Olha como é que vai começar. Diz assim a palavra do Senhor: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Aqui existe algo muito poderoso que a gente deve ficar atento. Judas está se identificando como sendo servo de Jesus Cristo e sendo irmão de Tiago. Consequentemente, esse irmão de Tiago aqui é irmão de Jesus. Então, se Judas é irmão dele, consequentemente, esse Judas também é irmão de Jesus. Mas o ponto que eu quero trabalhar aqui é muito mais profundo que isso. É a identificação que o autor está dando. Ele está se identificando como sendo um servo de Jesus Cristo. Só que aqui mora um tesouro muito forte. Quando a gente vai estudar a Escritura, a gente vê que o Novo Testamento foi escrito na língua original grega. O Novo Testamento não foi escrito em português, inglês, tailandês. A língua que Deus escolheu foi o grego. E quando a gente analisa os originais, nós vamos perceber que a palavrinha que o autor Judas está usando aqui para se identificar é uma palavrinha grega que se chama doulos. Essa palavra significa escravo, essa palavra não significa servo. Então aqui há um erro de tradução. Eu queria te dizer que as traduções bíblicas, elas não são infalíveis e inerrantes. O que é infalível e inerrante é a língua original da palavra de Deus. Essa sim é infalível e inerrante. As traduções são traduções humanas passíveis de erro. Então por isso que nós devemos ter várias traduções e estudar a profundidade do texto bíblico. Mas Judas, quando se identifica como sendo escravo de Jesus Cristo, ele faz isso com uma intenção. Se ele quisesse se identificar como sendo servo de Jesus Cristo, ele teria usado uma outra palavrinha grega chamada diáconos. Mas a palavra que ele usa é doulos. E ele faz isso de forma proposital. Nisso, uma tradução bíblica que acerta no momento da tradução para o português é a Bíblia NVT. Se você tiver com ela aí, nova versão transformadora, você vai perceber que está escrito Judas, escravo de Jesus Cristo. Agora, o que vale aqui para a gente nessa reflexão é o porquê que Judas se identifica como sendo escravo de Jesus Cristo. E não somente Judas, mas se você for analisar todas as cartas paulinas, as epístolas de Pedro, o Apocalipse de João, todos eles se identificam como sendo escravos de Jesus Cristo. Isso é muito forte, porque se a gente for analisar o que realmente significa um escravo, o que significa ser escravo, um escravo é aquele que não possui vontade, um escravo é aquele que não vive para as suas vontades, mas vive para agradar o seu Senhor. Um escravo vive para fazer a vontade daquele que é o seu Senhor. Certa vez Jesus vai dizer, salvo engano, no capítulo 4 de João, ou no capítulo 4 de Mateus, agora eu não me lembro, que aqueles que vivem na prática do pecado são escravos do pecado. Ou seja, eles vivem para agradar aquele Senhor que é o pecado. Eles vivem para satisfazer os prazeres da carne deles. Mas se você está em Cristo Jesus, se você está em Deus através de Cristo Jesus, você vive, meu irmão, como sendo um escravo de Jesus Cristo. E essa é a realidade que Jesus descreve para a gente nos evangelhos. Jesus vai dizer, aquele que não amar mais pai ou mãe do que a mim não é digno de mim. Aquele que não deixar casa, aquele que não deixar todas as suas coisas por amor de mim, não é digno de mim. Ou seja, Jesus requer uma inteireza, Jesus requer uma integridade, Jesus requer o completo, o todo da nossa vida. Por quê? Porque nós somos seus escravos. Nós devemos viver para agradá-lo. Nós devemos viver para fazer as suas vontades e não as nossas vontades. Vivemos para um Senhor. E esse Senhor é Jesus Cristo. E esse é o outro grande ponto. Judas vai dizer que ele é o quê? Escravo de Jesus Cristo. Judas está dizendo aqui para nós que ele não é escravo de qualquer senhor. Judas está dizendo aqui para nós, ao lado de todos os apóstolos, ao lado de todos os autores bíblicos, ao lado de todos os cristãos que já pisaram nessa terra,
e ao seu lado e ao meu lado, se você está em Deus através da obra de Cristo Jesus, que nós somos escravos do Senhor de toda a terra. Nós não somos escravos de qualquer senhor. Nós não somos escravos de um senhor tirano. Nós somos escravos do Pai das luzes, daquele onde não há qualquer sombra ou variação de mudança. Certa vez, o teólogo holandês Abraham Kuyper disse que não há 1 milímetro quadrado no qual não pertença ao Senhor, nem 1 milímetro quadrado de toda a existência que não pertença a Jesus Cristo. E nós somos escravos desse Senhor, escravos do Senhor de toda a terra. Agora, o que isso significa na prática pra gente? O que significa ser um escravo de Jesus Cristo? Judas vai continuar dizendo aqui pra gente que os escravos de Jesus Cristo estão dentro de 3 categorias. Se você está em Cristo Jesus, você se encaixa dentro dessas 3 categorias, dessas 3 consequências. Que somente os escravos de Jesus Cristo, somente aqueles que vivem para agradar Jesus Cristo, somente aqueles que foram salvos por Jesus Cristo estão incluídos. Olha como é que ele vai continuar dizendo. Judas, escravo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Nós, se somos escravos de Jesus Cristo, nós estamos dentro dessas 3 categorias. Nós somos chamados, ou seja, todo aquele que está em Deus através da obra de Cristo Jesus foi chamado através do Espírito Santo para estar dentro dessa obra de salvação, para ser um objeto da salvação de Cristo Jesus. Nós somos chamados, à semelhança de como Jesus fez em cada crente que já pisou nessa história. Nós somos chamados pelo Evangelho. Jesus Cristo tira a venda dos nossos olhos através da luz do Evangelho e nos chama do império das trevas que vivíamos para sermos enxertados no reino da graça de Cristo Jesus. Isso só acontece através do Evangelho, por onde nós somos chamados. Mas ele vai continuar dizendo que nós somos também amados em Deus Pai. A partir do momento que somos chamados através do Evangelho, somos alvos do amor de Deus, do amor de Cristo que está em Deus Pai. Isso significa o quê? Aquilo que Paulo vai dizer lá no livro de Romanos. O que pode nos separar do amor de Cristo? Absolutamente nada. Ele vai começar dizendo, será a morte, será a doença, será a espada, será o coronavírus, será a pobreza, será a riqueza, será os anjos do céu, será os demônios. Absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se nós estamos em Cristo Jesus, o amor de Deus Pai está sobre nós, por causa da obra de Cristo Jesus naquela cruz. É através da fé em Cristo Jesus, da fé depositada em Cristo Jesus, que nós temos acesso ao amor de Deus. Mas ele vai continuar dizendo a 3ª categoria que nós estamos embutidos, que é a categoria dos guardados em Jesus Cristo. Ou seja, os escravos de Jesus Cristo são amados por Deus Pai, foram chamados através do Evangelho. E agora aqueles que foram chamados pelo Evangelho e feitos escravos de Jesus Cristo, eles são guardados em Jesus Cristo. E o que significa ser guardado em Jesus Cristo? Meu irmão, ser guardado em Jesus Cristo é estar sendo guardado pelo Senhor de toda a terra. É estar seguro a um tal ponto que nada, absolutamente nada, nem ninguém pode te tirar das mãos do teu Senhor. Aqueles que estão em Cristo Jesus estão seguros, estão plenamente seguros, assim como Paulo vai afirmar lá em Colossenses capítulo 3, que nós fomos o quê? Enxertados em Cristo, escondidos em Cristo, a tal ponto que absolutamente nada nem ninguém pode nos tirar da obra de Cristo Jesus. Se você está em Cristo, meu irmão, você está seguro nele. A sua salvação está segura na obra de Cristo Jesus. Confie na obra de Cristo Jesus para a sua salvação e não na força do seu braço, porque a força do nosso braço não pode nos salvar. Por fim, eu queria rapidamente que você fosse lá para o último versículo, para os 2 últimos versículos, onde Judas vai fazer uma doxologia, ou seja, ele vai fazer uma adoração, depois de tudo isso que ele reconhece
que nós somos escravos de Jesus Cristo, fomos amados, guardados e chamados, ele vai adorar a Jesus Cristo. Ele vai dizer: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante de sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém e amém. Judas está dizendo que aquele que é poderoso, Jesus Cristo, vai nos apresentar de forma imaculada e perfeitos diante de Deus Pai no dia da volta de Cristo Jesus. Ele vai vir, ele vai voltar, meu irmão, e vai voltar para buscar os escravos dele. E eu queria terminar contando a história para você de um jovem diácono no século II. Ele foi perseguido pela fé em Cristo Jesus e ele foi inquirido pelos seus algozes e eles perguntavam qual é o seu nome para esse jovem diácono. O nome dele era Sanctus, mas ele não dizia o nome dele. A todo momento que perguntavam para ele qual é o seu nome, ele dizia: eu sou cristão. Perguntavam para ele diante de várias torturas, de feras, de cortes. Colocaram ele certa vez em uma cadeira em brasa ardente e perguntavam para ele qual o seu nome. E ele dizia: eu sou cristão. E antes de morrer, ele estava diante de um grande sofrimento e perguntaram pela última vez qual é o seu nome. E ele disse: eu já disse, eu sou cristão. E aquele que assim se identifica já disse a sua pátria, já disse de onde veio e já disse para onde vai voltar. Que nós possamos ser achados assim na volta de Cristo Jesus, fiéis como Sanctus, fiéis como todos aqueles homens e mulheres de Deus que deram as suas vidas em prol do Evangelho. Que Deus te abençoe. Olá, igreja, boa noite. Eu vim aqui agradecer a Deus, primeiramente, pela vida de cada um que está aí do outro lado, sem podermos ter contato, mas eu vim dar um testemunho que eu passei há uns 20 dias atrás, eu contraí o vírus. A única preocupação aqui na minha casa era a dona Luzia, mas Deus livrou ela de não ter contraído o vírus. Só eu e a Luísa que fomos contaminadas, mas graças a Deus estamos bem e breve estaremos todos juntos. Um abraço a todos, boa noite. Boa noite. Estamos encerrando o nosso culto. Mais uma vez louvamos a Deus pela participação de todos vocês. Louvamos a Deus por todos que têm colaborado e participado conosco. Que Deus continue trabalhando e agindo em nossas vidas. Lembrando, terça-feira estaremos juntos em oração, por meio virtual. Coloque-se aí na sua casa, organize, sempre junto com a sua família, para que esse momento seja uma bênção nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Quero ainda motivá-los, envie o vídeo para nós, vídeo curto, 30 a 40 segundos, dizendo como você está, como está a sua família e todo esse momento que vocês estão vivendo e o desejo de retornar a estar juntos, presencialmente em nossas programações. Faça isso, por favor. Que Deus então nos abençoe sua semana, abençoe sua família. Que bênção podermos estar juntos hoje neste culto, que momento especial. Que Deus seja glorificado sempre, que o nome do Senhor Jesus seja exaltado e que a sua família continue firme na presença do Senhor. Aleluia. Vamos orar? Deus amado, muito obrigado, Senhor, por estes momentos, por esse tempo em Tua presença, pelo manifestar, aleluia, da Tua presença em nossas vidas, onde quer que estejamos, cada família no seu lar.
Que assim, ó Deus, continuemos a receber deste maravilhoso Espírito Santo tudo aquilo que precisamos. Supre-nos, ó Deus, em tudo, e que o nome do Senhor Jesus seja exaltado hoje e sempre. Assim, ó Deus, recebamos também a bênção do Senhor. Que o amor do nosso Deus e a graça de Jesus Cristo, Filho de Deus, e a comunhão, esperança, renovo do Espírito Santo sejam sobre todos, seja sobre a igreja do Senhor, que reúne de casa em casa e sobre toda a terra, hoje e sempre. Amém. Aleluia. Ótima semana a todos e todas. A voz solta dos céus, corajosa.